você vai falar de prática mesmo. Eu quero já abrir esse espaço para que a gente aproveite esse tempo, né, de uma hora e pouquinho, mais ou menos, agradecer a presença de todos que estão aqui, porque eu sei que é tudo muito dinâmico à noite. Eu brinco que você abre a geladeira, sai uma live, né, sai alguma coisa para assistir, porque sempre tem alguma coisa para assistir à noite e é super disputado. Então, o fato de já estarem aqui para mim já é uma alegria. E eu quero trazer isso como um bate-papo mesmo, que a gente possa perceber essas construções no nosso dia a dia, porque CNV não é realmente não é livro, não é post, mas é algo que na hora que ela acontece é que a gente percebe a necessidade mesmo de trazer essa expressão, trazer a nossa expressão mesmo, como que eu me comunico, como que o meu receptor também observa a forma que eu quero trazer as coisas, às vezes a maneira como eu me calo por justamente não saber o que eu posso trazer ali naquele momento. Então, existem várias nuances, né? Às vezes o silêncio, ele pode ser uma estratégia. E o Marshall fala muito de estratégia. Quando ele é uma estratégia do tipo consciência, a estratégia consciencial, vou me silenciar porque eu não sei lidar com o que eu estou sentindo agora, então eu vou utilizar o silêncio como uma estratégia. É uma consciência, isso é válido, é positivo, é maravilhoso. Agora, às vezes pode acontecer de eu utilizar, e aí eu vou dizer eu, Marisa, porque por muito tempo eu Marisa, busquei a CNV porque eu era uma pessoa que falava, eu dizia que eu era autêntica e direta, né? Eu era objetiva. E, na verdade, eu saía soltando farpas sobre aquilo que eu pensava e, na verdade, não me preocupava tanto com a maneira como eu contextualizava as situações. E aí eu me percebi violenta de verdade. Então, eu sou advogada e mediadora de conflitos. Há 25 anos eu atuo no universo jurídico, então eu sempre lidei com os conflitos, mas foi na mediação há 6 anos, quando eu fiz o curso, que eu ouvi falar da CNV e comecei a me aprofundar. E esse aprofundamento me trouxeram descobertas a meu respeito que eu não imagino como eu vivi tanto tempo sem esse conhecimento. Então, primeiro veio uma culpa, primeiro veio, uau, como eu sou violenta. E aí depois veio um uau dois, né? Existe uma compaixão, existe um caminho aí que eu posso trilhar dentro de mim mesma para perceber como tudo isso acontece. E aí, para a gente combinar aqui, eu ia justamente dizer, né, como fica todo mundo aqui, eu estou sentindo todo mundo aqui como se estivesse na minha casa aqui. E aí, para a gente sentir o termômetro aqui, né? Quem puder, quem estiver num ambiente que for possível abrir o microfone e puder trazer de que maneira conhece, se não conhece, por que que quer conhecer, qual que é o contexto da CNV na sua vida, como eu trouxe aqui, expondo completamente a minha vulnerabilidade. Porque eu era uma pessoa, procurei CNV porque eu era mesmo violenta, né? Não que eu tenha deixado de ser, mas hoje eu percebo quando eu sou e consigo dar passos para ajustar, né? Como se fosse ajustar um radar interno meu e com isso remediar situações que a CNV, ou ela, o Marshall fala muito isso, né? Ou as nossas palavras, ou elas criam muros, ou elas criam pontes. Eu acabei criando muitos muros. E ainda bem que com essa percepção hoje, quando eu percebo que tem um muro erguendo, eu já vou baixando as barreiras para permanecer criando pontes. E eu acho que essa é uma riqueza que a gente pode se perceber e também ajudar. Como que a gente pode ajudar as pessoas a criarem pontes até nós também? Porque às vezes as pessoas criam uma imagem achando que nós somos inacessíveis. E a gente não tem, às vezes, consciência disso, né? Com algumas barreiras, com alguns comportamentos. Um dos diálogos e uma das perguntas que ele apresenta em um dos livros dele, já fica até essa dica, né? É a gente perguntar para as pessoas, né? Quando a gente quer saber algo, e às vezes a gente não sabe nem como trazer essa pergunta, né? Dentro dos relacionamentos, dentro de equipe de trabalho, com as pessoas que a gente convive, e trazer essa pergunta. Você poderia me dizer como eu deixo o que eu faço que eu deixo a sua vida menos maravilhosa? Quando eu vi essa pergunta, Repete aqui para mim, vou até colocar no chat. é, O que eu faço? o que eu faço que eu deixo a sua vida menos maravilhosa? Quando eu vi essa pergunta, eu achei ela tão incrível, porque eu quero saber o que eu faço
que eu estrago a relação, né? Vamos falar, vou brincar de falar tradução do que a gente conhece, que eu acho isso válido, afinal, estamos todos aqui em construção, né? Eu me considero em construção, sempre. E aí, quando eu li, me veio isso, eu falei, gente, é uma forma tão gentil para eu trazer algo e abrir um espaço para saber aquilo que eu faço de uma maneira inconsciente que pode afetar a pessoa. Só que a forma como ele aborda a pergunta, porque o intuito da CNV é que a gente crie mais conexão, é que a gente tenha mais conexão nas nossas relações, que a gente crie mais espaços de diálogo dentro de trazer o quê? A verdade, né? Não, também ninguém quer viver disfarçando, passando a mão na cabeça de tudo. Então, quem busca isso, também busca um crescimento. E como que eu posso buscar esse crescimento sem também ter consciência daquilo que eu faço, mas sem ser criticado? Porque às vezes acontece exatamente isso. Eu tenho uma empresa até que a gente está fazendo, eu estou fazendo um treinamento com essa empresa, que a questão da empresa é feedback. E aí foi muito enriquecedor trazer isso, porque uma das maiores questões que tem de desarranjos de diálogo é em relação ao feedback. A pessoa vai apresentar um feedback e aponta o dedo e, ao invés de construir, destrói. Olha, vou te dar um feedback porque eu sou sua amiga. Você é grossa, é estúpida, é atrasada. Como que... O que eu estou fazendo com essas palavras? Mas eu sou sua amiga, eu estou te dando um feedback porque eu gosto de você. Como que fica a pessoa que recebe isso, né? Então, e aí essa pergunta para mim eu achei ela é incrível, né? Como que eu deixo a nossa relação menos maravilhosa? Por quê? Se o intuito da CNV é criar conexões, se eu tenho consciência de atributos, de comportamentos ou de reações que às vezes eu tenho que não contribui com isso, então a forma como é feita a pergunta também oportuniza que a pessoa traga uma devolutiva gentil do que simplesmente dizer, querer saber o que eu estou fazendo, que eu estou estragando tudo do nosso relacionamento. Então, você já começa numa situação assim, né? Porque já começa se colocando no menos valor, numa menos-valia. O que eu estou estragando a nossa relação? Pronto, já comecei menos 50. Então, perceber como as perguntas às vezes contribuem com uma outra forma é praticar a autogentileza também, porque eu estou trazendo manifestação daquilo que eu quero que cresça, né? E esse é eu já estou dando, misturando aqui pitadas de aprofundamento com conhecimento inicial, e estou fazendo esse joguinho aqui também, me treinando com vocês para poder, para quem conhece, já perceber uma aprofundada, e para quem não conhece, percebendo nuances de como isso pode ser na prática mesmo, trazendo isso no dia a dia. E o Marshall, ele é uma das figuras mais resilientes, assim, que eu percebo, assim, né, num contexto histórico até, porque ele sofreu muita violência quando criança. Então, para quem não sabe a história dele, aos 10 anos de idade, ele chegou na cidade de Detroit, estava no ápice do apartheid, das guerras nas ruas, das brigas, de violência, de tudo. E só pela forma como fizeram a chamada na escola e falaram o sobrenome dele, e aí teve uma questão de preconceito dele ser judeu, ele saiu da sala de aula, ele já foi espancado, ele já apanhou. Ele não sabe nem por quê. Ele saiu da sala e já foi papai. Ficaram chamando ele de Quicks, que eram os nomes que chamavam, né? Que abreviavam e faziam, e ele não entendia. Ele vivia numa casa que todo mundo se falava, todo mundo se tratava com compaixão, todo mundo se tratava bem, se preocupavam, e ele foi espancado. O que aconteceu? E ele cresceu com isso. Então, a resiliência daí, ele transformou algo de muito ruim em levar algo muito bom. Ele poderia ter feito 8 ou 80, né? Ter virado o 80 da violência também. Fui violentado, vou propagar. E ele foi o 8 da paz mesmo, né? Ele quis buscar por que as pessoas fazem o que elas fazem. Por que as pessoas se comportam desse jeito? E aí ele sistematizou a CNV nesse campo de estudo, porque ele se tornou psicólogo e dentro do que ele buscava no consultório, com os estudos, no campo da observação, se aprofundando nesse lugar. E aí ele chegou nesses elementos, nos elementos da CNV. Eu vou compartilhar aqui com vocês a apresentação. Deixa eu ver aqui. E aí a gente vai conversando um pouquinho mais.
Fabi, me ajuda? Apareceu? Ou Tá ainda não? aparecendo. Tá vindo. Aí. Agora foi. Oi, para mim eu nunca sei, né? Não sei se é algum botão que eu não aperto, e aí. Mas não tá em apresentação, né? Não, não tá. Peraí que agora foi. Agora tá em apresentação. Tá. Quem já viu alguma apresentação minha deve estar enjoado já dessa frase, mas a Mayara, por exemplo, porque eu sempre começo com essa frase que eu amo e eu sempre me conecto com ela porque ela me traz uma calma interna. Essa frase do Rumi, que diz que para além das ideias de certo e errado, existe um campo. Eu me encontrarei com você lá. E eu gosto dessa frase porque quando eu conheci a CNP, que foi no curso de mediação, em 2016, eu senti uma culpa num primeiro momento. Eu senti uma culpa do tipo, Marisa, como você faz isso, né? Como eu justamente por ser advogada, por ser a questão do argumento, por isso fazer parte do meu contexto de trabalho, eu percebi também que eu acabava usando muito da manipulação para as pessoas. Isso é sério. Então, é sério porque é um conhecimento que eu acabava me utilizando dessa manipulação do argumento, às vezes para convencer daquilo que eu achava que era o ideal. E aí eu acabava entrando em searas que as pessoas acabavam fazendo coisas não por serem autênticas daquilo que elas queriam, mas por entrar nesse jogo de manipulação. E eu me dei conta disso através de todos esses diálogos. E hoje eu percebo a culpa que eu senti em relação a isso. Mas hoje eu olho para esse lugar sabendo que não existe certo e errado, porque foi justamente essa construção toda desse lugar que eu visitei, da Marisa, que conseguiu perceber como que pode ressignificar esses valores internamente e ir para um lugar diferente. Ou seja, eu consigo perceber hoje a forma como eu era e a forma como eu busco ser todo dia. Não que eu ainda sou, não que eu sou, mas eu busco ser todo dia um pouquinho mais e tirar essa culpa. Porque quando a gente fica na culpa, a gente também cria uma estratégia de não evolução. E aí, eu sou assim por causa disso, eu sou assim porque eu apanhei, porque eu bati. E aí eu olho para o Marshall, e aí o que ele fez, né, com o que fizeram com ele? O que ele fez com o que fizeram com ele? O que a gente faz com o que fizeram com a gente? E essa é a grande jornada da vida, né? Não é o que me acontece, mas como eu vejo e o que eu faço com aquilo que me acontece. Então, trazer esse olhar de compaixão e ressignificar os acontecimentos, não excluindo a dor ou o que aconteceu, mas trazendo isso para um campo de verdade e de mudança mesmo, né? Da própria prática do que a gente quer fazer. E aí, como a gente não tem aqui, quero chegar aqui já no Marshall, né? Então, esse é o Marshall, para quem não conhece, muito prazer. Ele faleceu em 2015 e ele diz que a CNV para ele é justamente esse fluxo, né? Um fluxo entre mim mesmo e os outros, com base numa entrega mútua do fundo do coração. E quem buscar ver os vídeos, como a Mayara fez, ver os vídeos dele no YouTube, que tem milhares, eu também amo. Aliás, para as mamães aqui, ou até quem, né, dirige muito, vai para um canto para o outro, foi assim que eu me aprofundei muito. Foi nesses momentos. Quando eu ia para o trabalho, eu ia ouvindo o YouTube, e na minha vida de mãe também, em casa, como, né, grande parte também das mulheres acabam nesse contexto, enquanto lavava a louça, roupa, preparava comida, estava ouvindo também um áudio, alguma coisa, me enriquecendo também desse conhecimento. E aí vão se deparar com essa figura do Marshall, com esses dois animais que ele usa, são os símbolos, né, da CNV, que é a girafa e o chacal. Então, a girafa, na verdade, ela é o símbolo da CNV, por quê? Ela é o animal que tem o maior coração de todos os animais. E ela é o animal que tem um pescoço tão amplo que permite que ela veja tudo, ela tome distância, né? Ela toma distância da situação e vê o contexto. Quando a gente acontece algo e a gente é tomado por uma emoção forte, às vezes parece que a gente está focado e só existe aquilo. Mas se oportunizar para esse conhecimento, você vai adquirindo outras percepções e com isso, respiração, conexão, se perguntar,
observar internamente quais são os sentimentos, que esse é um dos pontos da CNV que eu vou abordar aqui com vocês hoje. E a girafa, com esse pescoção dela, ela amplia, ela vê tudo do alto, ela vê tudo de longe. Então, um animal que tem um coração que pesa 12 quilos, um pescoço de 4 metros, é a maior expressão do amor. Por conta do coração grande, demonstra toda a generosidade, todo o olhar de compaixão mesmo. E o chacal, ele simboliza também essa nossa parte que existe e que é real. Então, dentro do nosso sistema límbico também, considerando essa outra parte científica e fisiológica, quando a gente busca esse olhar para um contexto mais histórico, né, e vai lá para desde os primatas, ou seja, da nossa parte do nosso cérebro reptiliano menos desenvolvido, o que que a gente tem essa parte menos desenvolvida nossa? O que que ela faz? Ela luta, foge ou paralisa. Então, todos nós temos essa parte, tanto da girafa quanto do chacal. Mas quando eu consigo perceber quem é que está atuando através de mim, isso ganha um outro contexto. Se eu deixar que o chacal atue, ele não vai agir, ele vai reagir. Como? Ele luta, ele foge ou ele paralisa. Então, isso vai naquele contexto do início da nossa conversa que eu falei do silêncio. Às vezes eu posso silenciar no paralisa, porque eu não sei o que fazer. Às vezes eu posso silenciar na fuga misturada com uma pitadinha de arrogância, do tipo, eu vou calar porque essa pessoa nem vale a pena. Isso aí nem vale a pena. Então, é uma fuga com uma arrogânciazinha, tipo, nem vale a pena falar com você, eu sou superior. E às vezes isso reage nesse contexto que quem está atuando é o nosso lado chacal. E aí, enriquecer a vida vai para essa percepção de como esses diálogos internos, quem que a gente está falando com quem? Com quem que eu estou falando? Eu estou falando com a minha parte girafa, que amplia, que quer ver tudo. Peraí, deixa eu ver esse contexto, né? Deixa eu ver o que está acontecendo aqui, vou analisar toda a situação, ou eu já vou lutar, vou brigar e vou reagir, vou para cima mesmo. Tem um porém aqui no meio. O próprio Marshall, ele traz também uma situação que ele chama de... Nossa, me fugiu o nome agora. Que é uma espécie de... Fabi, me ajuda? Você lembra? Nossa, me fugiu o nome agora. Não. Eu sempre utilizo essa porque como eu uso muito CNV em casa, e aí o Davi já conhece um pouco, né? Uso protetivo da força. E aí, às vezes, Nossa, uso e é o que eu mais gosto, né? Eu falei para você me ajudar, porque essa é a parte que a Fabi sempre gosta. Quando a gente faz os treinamentos, ela fala, mas essa é a parte que eu mais gosto. Por isso que eu perguntei se você lembrava, né? E aí isso acaba assim, Davi, às vezes ele me fala, mamãe, você está sendo violento. Filho, isso é uso protetivo da força. Eu adorei esse escape. Porque isso, às vezes, são situações, por exemplo, de perigo. Por exemplo, uma situação que a criança não para, vai atravessar uma rua, e aí você está no meio de uma avenida, e aí você não vai falar, deixa eu pensar como eu vou falar para ele. Não, não, é filho, vem aqui agora. Então, assim, existem situações que é o uso protetivo da força, você não pensa, você vai lá e você precisa tomar uma medida dentro de uma situação, por exemplo. Mas, com a exceção do uso protetivo da força, cada vez que a gente treina se perguntar quem que está operando, é o chacal ou é a girafa? Só o fato da gente trazer essa pergunta interna, eu gostaria até de quem quiser exercitar isso, me dar um feedback aí na semana, se deu certo ou não, perceber essa consciência já muda muita coisa, porque a gente vai para esse lugar da consciência. E essa nossa parte, né, mais ancestral, mais primata, ela busca o quê? Se desenvolver. Então, quando eu desenvolvo isso, é como se cada vez mais eu fosse apurando, né? É igual apurar um paladar, quem começa a dirigir, que no começo é desafiador, quem começa a andar de bicicleta. Então, assim, são situações que a gente vai criando hábito e vai se percebendo cada vez mais refinado. E esse trabalho, ele acontece de dentro para fora. Por isso que a gente fala que só ler livro, como a Mayara falou, ler livro, ver post, ouvir os áudios,
mas é na hora que acontece o diálogo mesmo, é que você internaliza isso, né? E traz isso para um lugar de consciência, e aí cria esse fluxo. Então, uma das coisas que ele traz, e eu acho incrível, quando eu li essa frase, eu sempre permaneço também, porque ele fala, né, que a CNV não tem nada de novo. Tudo que foi integrado à CNV já era conhecido havia séculos, né? O objetivo é nos lembrar do que já sabemos, de como nós, humanos, deveríamos nos relacionar uns com os outros e nos ajudar a viver de um modo que se manifeste. Então, isso me remete muito, eu sempre falo isso sem cunho religioso, porque eu mesma não tenho religião, eu busco dentro da espiritualidade o contexto do amor, mas isso sempre me lembra muito Jesus. E Jesus no contexto de um filósofo também, que veio nos ensinar muitas coisas, e dentre elas também a compaixão, que é o maior símbolo da CNV, a compaixão, e para mim é o maior símbolo de Jesus nessa existência. E aqui a gente entra um pouquinho nessa parte de escutar, mas eu quero trazer aqui para vocês, já até por conta do horário, e para prestigiar também quem conhece já vai aprofundar, e quem não conhece já vai entrar nesse lugar dos princípios da CNV, né? Então, o que o Marshall, como ele sistematizou? Isso é o resumo do resumo do resumo de muitos anos, né, e de muito conteúdo. Aliás, vocês estão me vendo? Eu não vejo ninguém, mas vocês estão me vendo. Sim, você e o Olha, slide. dá para ver aqui? Tem alguns Deixa eu poucos livros colocar. aqui. Depois eu compartilho com você essa listinha. Aliás, esse aqui é o que eu estou seguindo agora, até por contextos escolares, né, nesse retorno pós-pandêmico. Talvez quem é mãe aqui deve compreender, as mamães da escola aqui também podem compreender um pouco esse contexto. E um dos princípios que inicia tudo isso e que vai para esse campo muito do interno também é o campo da observação. Então, dentro desses 4 princípios que o Marshall sistematizou a CNV, é justamente um caminho de conexão. E nesse caminho de conexão, a gente começa esse encontro internamente. Então, quando eu vejo uma situação, normalmente, como eu, por exemplo, descrevo essa situação, né? E aí começar a perceber nas nossas palavras, como a gente descreve situações, a gente já entra nesse primeiro princípio, que parece ser, tudo aqui parece ser muito simples e muito básico, mas quando a gente começa a destrinchar, esmiuçar cada um deles, a gente vai se dando conta. Então, aqui é o dar-se conta de coisas que no dia a dia, no cotidiano, sem estar atento, né, sem estar na girafa, tomando a dimensão de tudo, a gente não percebe. Como dizer algo, a gente pode vir rotulado de julgamentos. Então, o convite do Marshall é trazer o campo da observação, e é começar a perceber como a gente diz coisas e traz junto com elas também um julgamento, né? E eu acabo trazendo sempre a mesma, uma frase de contexto, que ela é sempre, acaba sendo muito comum, que são os rótulos, né? Então, a forma como a gente fala e cria um rótulo nas pessoas, a gente também contribui com diálogos de violência. Isso, às vezes, começa dentro de casa, né? Começa dentro de casa com um parceiro, com um companheiro, com o marido, com os filhos, do tipo de dizer, ai, como você é preguiçoso, come e não tira nem o prato em cima da mesa, né? Ou para o filho, ai, que bagunceiro esse menino, 50 brinquedos no meio da casa, né? Ou dentro, no ambiente de trabalho, nossa, como ela é grossa, sabe falar só dessa maneira. Então, no dia a dia, convidar para esse lugar, né? Como a gente, invariavelmente, às vezes acaba rotulando pessoas, situações, e não olha o campo da observação, porque não é muito comum. E aí depois, quando eu entrar no outro ponto, eu vou explicar por quê. Então, nessa primeira frase, por exemplo, como o fulano é, ai, que preguiçoso, não tira o prato da mesa, né? Como que eu traduzo isso de uma outra forma, sem criar já um diálogo de muro, mas com a ponte, né? Seria, fulano,
terminamos o jantar e o prato está em cima da mesa, né? Essa é a realidade. Filho, você está brincando com 7 brinquedos, você está usando 7 brinquedos. E você não está brincando com todos, tem 7 brinquedos no meio da sala, tem 15 brinquedos no meio da sala e você não está brincando com todos. Então, qual que é a observação? É a realidade. Como se manifesta a realidade, né? Como que eu me treino a olhar aquilo que é, sem antes colocar um rótulo? Ou em relação a mim mesmo. E isso eu percebi, dentro desse trabalho de autoconhecimento também, como às vezes é muito comum a forma como a gente se rotula, acabar transformando isso também em relação às pessoas. Ai, como eu sou burra, não fiz tal coisa. Ai, nossa, sou uma anta, não fiz, sabe? Então, às vezes, assim, como eu me digo em relação também ao meu respeito de alto valor, também vai ser uma forma que eu acabo, sem perceber, trazendo isso para as pessoas, porque acaba sendo um diálogo comum comigo. E aí, se esse diálogo é comum comigo, eu também não percebo como generalizar isso acaba sendo fácil, né? Sem essa percepção. Eu queria ouvir aqui alguém se está fazendo sentido isso, se para você está fazendo sentido perceber esse lugar da observação com o julgamento, com o rótulo, principalmente. Quem aí consegue sinalizar algo nesse aspecto? Muito sentido. Percebeu aí alguns julgamentos, Mayara? Isso, Nossa, favor. demais. E o diálogo interno parece que é o mais, dependendo do nosso estado de espírito, né? Ele pode ser o mais cruel de todos, né? Então, eu mesma, às vezes eu faço alguma coisa e falo, nossa, que burrada, o que eu fiz? Aí vem autocobrança, autojulgamento. Aí eu começo a observar e falo, meu Deus, não, esse lugar não, vamos pro auto-amor, vamos, peraí, como é que eu posso corrigir? Como é que eu posso me responsabilizar? Faz muito sentido, sim. Essa palavra que você falou é maravilhosa, se responsabilizar, né? Porque dentro de um contexto onde às vezes a gente nem percebe que a gente está usando o rótulo, o passo 2, para justificar o rótulo, é culpar outra pessoa, né? O passo 2 para justificar é falar, mas eu fiz isso porque a pessoa agiu dessa maneira, então, como ela agiu dessa forma, eu tinha que me defender, então, para eu me defender, eu apresentei também esse diálogo, né? E dentro disso, essa bússola interna nos ajuda muito. Desde de manhã, a hora que acorda também, trazer esse hábito de se perguntar, né, como eu estou me sentindo hoje? Porque no contexto de como eu estou me sentindo, eu também vou saber me observar, trazer essa observação interna mesmo. Então, um convite que ele traz é justamente perceber como eu trago os meus diálogos, né, os internos, e aí se manifesta no externo, para o campo da observação, sem os rótulos, sem os julgamentos. E é muito difícil não julgar. Eu já desisti dessa parte, primeiro porque acabou sendo inerente à profissão, e segundo porque eu permaneço humana. Mas para mim tem sido um grande aprendizado, tem sido assim um caminho que tem contribuído muito, perceber quando eu estou julgando. Então, conseguir perceber que eu estou julgando já me amplia para uma neutralidade. Quando eu vejo uma situação que eu já emito aquela crítica interna, que eu já vou também trazer essas manifestações, eu falo, nossa, eu estou julgando. O fato da gente reconhecer o que traz um lugar que isso não fica escondido. E aí eu não fico também me fazendo de que eu não sinto nada. Ai, a Marisa, não se sinto raiva, também grito, também saio da casinha. Mas o importante é saber que existe a casinha, né? E às vezes a gente nem sabe, eu passei muito tempo sem nem saber que tinha casinha. Então, assim, saber que eu saí da casinha é um alerta de consciência. Porque às vezes passa uma vida inteira e nem sabe que existe a casinha que você está saindo e entrando dela. Então, quanto a observação, ela acaba destrinchando para todos os outros. Por quê? Quando eu observo, eu começo a perceber os sentimentos. E quando esses sentimentos eles acabam se manifestando, eu consigo trazer diálogo para a pessoa
com quem a gente se relaciona sem precisar apontar o dedo, né? Você fez isso, mas eu consigo manifestar como eu me sinto, né? Em relação a determinada situação, por exemplo. Então, quando eu combino um horário e a pessoa não chega, né? Então eu falo, nossa, você é um sem consideração, chegou atrasado. Então, como eu posso expressar, poxa, meu senti frustrada, porque eu me preparei às 19 e acabou acontecendo, né? Me senti frustrada porque combinamos às 20 horas aqui hoje e aí chegaram em outro horário. Enfim, é diferente, porque no diálogo onde eu abro como eu me sinto, é uma ponte. Quando eu aponto o dedo para dizer o que a pessoa é, eu já crio um muro. E começar a perceber isso também no nosso corpo. Eu sou muito da percepção. Então, tudo isso vocês vão falando, que eu vou falando de perceber, de ter consciência dessa manifestação corporal. E quanto mais a gente refina isso, mais a gente pode usar o nosso corpo para essas manifestações. Então, quando eu vou dizer algo sobre alguém que eu digo, você fez tal coisa comigo, a minha atmosfera interna, ela já muda. Eu já vou para um lugar reativo. Eu já coloco o chacal em ação. A minha fisionomia muda. Quando eu vou dizer você é folgado, eu não digo você é folgado, a menos que eu queira ser sarcástica, né? Cínica. Aí eu vou falar assim, que sorrisinho amarelo. E é num outro contexto interno. Pior ainda quando você faz isso para mim, no caso. Quando você Oi? fala de forma cínica, é pior ainda. Eu acho que você potencializa o chacal falando de uma forma cínica. Não é querer colocar lacinho no chacal, mas ele continua lá com aquela cara amedrontando da mesma maneira. É isso mesmo. E às vezes tudo são estratégias. Só que às vezes a gente nem sabe que está se utilizando de uma estratégia para alcançar alguma coisa. E tudo isso leva para esse lugar de autoconhecimento que traz o quê? Traz essa consciência. E uma das coisas que o Marshall trouxe, que eu achei, assim, eu acho diariamente, e vai um pouco com isso que a Mayara também manifestou aqui, dos pensamentos, né? De falar, nossa, como eu fiz essa burrada. É perceber o que é sentimento e o que é pensamento. Então, tudo começa no nosso pensamento. E é por isso que é tão importante a gente cuidar deles e se perguntar, né? Ter uma autoavaliação. Então, tudo começa no nosso pensamento. Então, a forma como eu penso sobre determinada situação, sobre determinada pessoa, isso vai gerar um radar. E isso vai manifestar um sentimento que vai gerar também uma emoção. Então, o atraso, por exemplo, estava esperando, a pessoa atrasou, aí eu já começo a criar pensamentos em relação a isso. Isso vai potencializando sentimentos. E aí, às vezes, eu nem sei o que aconteceu, quer dizer, pode ter caído o mundo, furado pneu, a avó teve um acidente, mas eu tô realmente brava porque a pessoa se atrasou, porque meu pensamento, ele foi girando, foi essa máquina de girar e de nem oportunizar, às vezes, trazer o esclarecimento. E com isso também entra nesse lugar das necessidades. Eu, particularmente, eu não fui, na minha infância, por exemplo, eu fui aprender isso já aos 30 e tantos anos, já com a CNV, sobre sentimentos e necessidades. Então, nós normalmente não somos ensinados a perceber quais são as nossas necessidades. Eu estou até aqui com uma colinha do livro aqui, para apresentar, e isso eu posso disponibilizar para vocês também, para ter esse contexto, para ter esse conhecimento do que são as necessidades. Então, uma das necessidades do que ele mais traz, e ele divide, né, as necessidades, por exemplo, de sobrevivência, que são aquelas que todos nós precisamos mesmo, que é ar, comida, água, dormir, abrigo, né, e tem as de segurança, que é proteção, previsibilidade, consciência, ordem. Mas num contexto geral, num convívio geral com as pessoas, a gente às vezes nem percebe a necessidade que tem de conexão, a necessidade que tem de amizade, de pertencimento, necessidade de atenção, necessidade de intimidade, de conforto, de aceitação, de ser valorizado, de ser ouvido, de ser visto.
E quando eu me dei conta disso tudo, eu falei, gente, mas eu nem sabia, eu nem tinha consciência de todas essas necessidades. As minhas, por exemplo, eu tenho uma super necessidade de organização. E aí eu comecei a perceber que os desajustes que eu tinha nos relacionamentos, né, pessoais, profissionais, acabava sendo quando isso era ultrapassado. Então, quando a minha necessidade de organização era ultrapassada, eu já não sabia mais como verbalizar algo. E aí, quando eu percebi isso, eu comecei a trazer isso para os diálogos. Olha, eu me sinto frustrada quando a gente não faz isso porque eu tenho necessidade de organização. Então, é a autorresponsabilidade, porque agora eu estou te comunicando, eu não estou te culpando ou colocando um rótulo ou um julgamento, mas eu estou aqui expressando qual é a minha necessidade. E aí ele traz, né, essa troca aqui de perceber necessidade versus expectativa. Por quê? Dentro aqui desse lugar, né, da interpretação, eu interpreto algo, eu julgo, eu rotulo, e aí com isso eu crio o pensamento, e aí com isso eu tenho expectativas de que a pessoa tenha uma linda bola de cristal e adivinhe aquilo que eu quero. Então, quantas vezes alguns conflitos surgem justamente porque a gente fez esse enredo todinho aqui de interpretação, pensamento, expectativa e exige algo, que aí vai para esse ponto 2, que é a forma de fazer pedidos claros. Quando eu percebi isso, eu vi que eu acabava sendo muito prolixa e não ia na objetividade de falar qual que era o meu pedido. E dentro do pedido, o Marshall, ele traz um contexto de que recomenda-se que o pedido possa ser negociável, né? Que tem uma alternativa, né? A menos situações que não tem esse contexto, porque senão eu sempre vou estar exigindo das pessoas algo, né? Eu quero isso de você. E aí, com isso também, eu não enriqueço, né? Não enriqueço as relações e não enriqueço também a forma como eu vou lidar com esses diálogos. Então, se eu exijo sempre algo das pessoas, eu também não abro espaço para que elas se manifestem naquilo que é importante para elas. E aí, como que ela manifesta a necessidade dela? Como ela manifesta o sentimento dela? Porque se eu sempre acabo trazendo essas exigências, eu não crio justamente isso, né? Esse lugar de espaço que alguém pode chegar e se manifestar também. Então, esse aqui ele traz esse resumo, né, do que é cada um dos itens. E aí, quando eu vou trazer a observação, né, o que eu observo dentro dessa fala, quando eu vou verbalizar isso no contexto de conversa profissional, pessoal, interpessoal, em qualquer situação, trazer isso, né? Trazer o que você observa, né? Dentro disso, o que você ouve, quando você vê algo, né? Coisas que recebemos empaticamente. E aí vem as outras figuras também, que aqui eu não tô indo bem para a objetividade do que são os 4 componentes da CNV, mas, claro, tem todo um elemento que contextualiza, que, para mim, o principal e primordial acaba sendo uma escuta qualificada, e a questão da empatia, que é diferente do que muito se traz hoje, num contexto meio moda, assim, sabe? Ah, empatia é se colocar no lugar do outro, né? Mas se eu só me coloco no lugar do outro, com os mesmos julgamentos, os mesmos pensamentos, as mesmas interpretações que eu tenho, eu só troquei o lado. E aí, se eu só troco o lado, eu não estou sendo empático, eu não estou criando conexão. Eu só troquei o lado. Então, eu troco o lado e continuo lá chicoteando, trazendo situações que também não agregam, né? Então, como que é observar essa empatia no lugar de conexão mesmo, sabe? Desse olhar da girafa que vê o contexto. E a professora Lucilena Galvão, ela tem uma frase que ela diz assim, né? Empatia é você se colocar no lugar do outro como se realmente estivesse lá no contexto dele. Então, no contexto dele, com os sapatos, que a gente jamais vai saber os sapatos que cada um calçou, até porque ninguém sabe os meus. Eu não sei o sapato de nenhuma de nós aqui, cada uma tem o seu próprio caminhar, sabe, pelas coisas que passou, mas é nessa entrega de respeito também, né? Criando essa atmosfera de consciência em relação à pessoa, em relação ao contexto que ela vive,
E aí a gente traz essa visão também mais sistêmica, porque cada pessoa é o que é pelo contexto que viveu. E aí a forma como ela lida com o que aconteceu com ela é que faz ela ser dessa maneira. Então, o chacal, ele sempre busca mudar as pessoas. Esse é o lugar do chacal, ele quer mudar o outro, quer controlar o outro. Tanto que na maioria das vezes dos treinamentos do CNV, sempre aparece uma pergunta, tá, mas se eu fizer esse curso, a pessoa vai mudar? Vai deixar de ser grossa comigo? Eu digo sempre não. A única coisa que a gente muda numa pessoa é a forma como a gente mesmo olha para ela. Ninguém muda ninguém, mas a forma respeitosa como eu te trato pode fazer com que outros espaços se abram para a gente começar a se tratar diferente. O que o contrário também não vai acontecer. Se eu sempre sou tratada de uma forma e eu sempre estou lá reagindo, esse espaço ele não se cria. O que se fomenta é o conflito, né? É isso que só vai aumentar cada vez mais. E aí, agora, eu queria deixar de compartilhar um pouquinho aqui, para também ouvir vocês e também querer saber, né? Eu acabei trazendo aqui mais brevemente, mais profundo os componentes da CNV para a gente se conectar com isso e ouvir um pouquinho de vocês. Faz sentido isso? É difícil? É tudo muito novo? Acho que dá para se abrir para esse universo de se perceber quais são os meus sentimentos, quais são as minhas necessidades. Esse ponto da necessidade é a lição de casa de todo dia. Quais são as minhas necessidades? O que eu quero proteger? Quando alguém também tem um diálogo ríspido com a gente e acaba, né, tratando de uma maneira que a gente não consegue compreender, essa pessoa, ela está protegendo algo. Ela quer proteger algo, só que ela às vezes não sabe. E às vezes, com esse conhecimento, eu consigo me colocar nesse lugar empático para perceber o que essa pessoa quer proteger. O que essa pessoa quer preservar, que ela age da maneira como ela age. Isso justifica a forma que ela faz? Não, com certeza não justifica. Mas amplia o olhar para uma compreensão de aprofundar esse diálogo. E com esse diálogo também, abrir um espaço diferente para essa conversa, né? Para conversas difíceis, por exemplo. Então, toda vez que alguém trouxer um diálogo difícil, é trazer também essa pergunta internamente. Qual necessidade será que ela quer proteger, que ela quer preservar? E aqui não é para a gente fazer jogo de adivinha e nem para ficar julgando, mas é a empatia mesmo, sabe? É a empatia mesmo de olhar as pessoas genuinamente, todo mundo, né, já dizia Thomas Hobbes, né, o homem nasce bom, né? Quer dizer, todo mundo, se a gente olha para todas as pessoas do mundo, imagina ela um bebezinho, né? Imagina todo mundo que eu estou vendo aqui, ou pessoas que eu imagino que eu tenho situações difíceis, eu olhar para essa pessoa imaginando ela com 6 meses de vida. Eu consigo pensar que essa pessoa já é ruim, né? Então tem algo ali que é genuinamente bom, que é genuinamente compassivo, e que talvez o tempo trouxe situações que fizeram dessa maneira ser mais desse ambiente, como a gente diz, mais chacal, que é o quê? Que é o reativo, né? Que é o luta, foge ou paralisa. É isso mesmo, Ana. Toda semente é boa, né?